Oi galera tricolor de todo o Brasil, notícia quentinha, direto do forno. Parece que o Fluminense resolveu se mexer, viu gente? Depois de dias, de semanas, parece que o presidente acordou daquele sono dele de urso hibernando durante o inverno, né? Parece que ele acordou e despertou, né, do sonho que ele estava tendo. E o Fluminense se mexendo, parece que acertou, ou está prestes a acertar, já está tudo certo, tudo encaminhado. Falta só o jogador vir para o Rio assinar, vestir a camisa 10 do Fluminense e ser o novo meia armador tricolor. Trata-se do argentino Luciano Lúcio Acosta, meia armador de 31 anos do FC Dallas dos Estados Unidos. É um jogador habilidoso, baixinho, quase não se machuca, a carreira toda dele, ele teve só 6 jogos que ele ficou de fora, né, por lesões no ombro, lesões no ombro e no braço. É um jogador que realmente tem um físico muito bom, é um jogador que não se machuca quase e vem para o Fluminense para ser esse 10 que tanta gente pedia, para o Mário Bittencourt. É um 10 habilidoso que vai armar jogadas, que vai chegar para fazer gols também. É um cara que tem 23 jogos, 7 gols pelo UFC Dallas e tem tudo para dar certo aqui no Fluminense. Tanto é que esse jogador já foi tentado pelo Corinthians, já foi tentado por vários clubes brasileiros e não conseguiram contratar. O Fluminense está trazendo, os valores a gente não vai ainda poder trazer para vocês com certeza, mas fala-se que o jogador foi comprado pelo Dallas por 5 milhões de euros. Então o Fluminense deve ter pago alguma coisa aí nesse sentido, de repente até ficando com uma porcentagem menor do jogador, né? É um jogador que vai chegar, assinar e tenho certeza que vai ser o titular do Fluminense. Pelo menos é o que tudo indica, né? Eu já estava aborrecido, já estava fazendo uma capa com o Mário Bittencourt, botando procura-se presidente, mas aí ele acordou, então eu vou dar um refresco para ele, tá? O jogador do Mamelodi, o Lucas Ribeiro, ficou distante, né? O jogador está acertando com o clube do Catar e o Fluminense estava negociando com esse jogador, o Acosta, sem ninguém saber. E agora a grata surpresa que o jogador é praticamente jogador do Fluminense, já está tudo certo, falta só assinar o contrato e vir para o Rio e se apresentar ao novo clube, né? Agora vamos falar de outra coisa, galera. Estamos apenas com 3 zagueiros no elenco. A gente tem o Manuel, Thiago Santos, que não é zagueiro, é meia, mas quebra o galho como zagueiro, e o Freitas. Se algum desses jogadores for expulso, suspenso ou lesionado, ou se lesionar, a gente não vai ter opção de zagueiro, tá galera? A gente vai ter que recorrer aos garotos da base. Por isso que eu falo, isso aí sempre aconteceu no Fluminense, foi uma coisa que acontecia naturalmente e hoje em dia pararam de fazer isso, né? A gente sempre teve jogadores surgindo na base do Fluminense. Vocês terem uma ideia, em 1980, praticamente o time inteiro do Fluminense era da base. Praticamente o time inteiro, Edinho, Tadeu, Rubens Galax, Delei, Mário, enfim, Robertinho, Zezé, o time quase todo do Fluminense era da base. Era natural essa base vir para os profissionais. Depois surgiu o Ricardo Gomes, o Branco, vocês lembram? Pois é. E de repente o Fluminense parou de fazer isso, galera. Parou de fazer isso. Por exemplo, a gente tem agora 3 zagueiros. Já era para ter 2 garotos da base treinando com os profissionais e de vez em quando entrando no time titular nos finais dos jogos, para fazer par com o Thiago Silva, para fazer par com o Ignacio, jogadores com mais talento, com mais habilidade, que poderiam instruir esses jogadores em campo. Principalmente o Thiago Silva. Era para esses jogadores já estarem jogando com o Thiago Silva de vez em quando. Para ter uma experiência de um cara vivido, de um cara vitorioso, para eles quando a gente precisasse de um zagueiro, a gente poder recorrer aos garotos. Mas não foi feito isso. Eles colocam os garotos para treinar no CT e os garotos não têm chance nenhuma no profissional. Eles só dão chance agora para volante e para jogador para ponta. Eu não vejo mais zagueiro tendo chance no Fluminense.
eu não vejo goleiro tendo chance no Fluminense, eu não vejo lateral direito, lateral esquerdo. É muito raro o Fluminense dar chance a algum garoto no time profissional. E isso eu acho errado. Todo time do Fluminense, ou todo time profissional, tem que ter pelo menos 20, 30% da base, formada na base. Por quê? Para a gente ter um futuro, para a gente ter uma reciclagem. Por exemplo, daqui a pouco o Manuel vai parar de jogar. Se a gente tivesse já um garoto treinando e entrando de vez em quando, a gente não precisava ir no mercado agora que nem um desesperado para contratar zagueiros do Novo Horizontino, por exemplo. A gente já teria jogador pronto na base. E isso não está sendo feito. E eu queria perguntar o porquê que isso não está sendo feito. Né? Porque o Fluminense sempre foi um time formador. Não adianta só pegar a base e vender. Não adianta pegar... A base não serve só para venda de jogadores. A base serve também para suprir o time profissional quando a gente precisa. Né? E isso não está acontecendo e eu gostaria de saber o porquê. E quero a opinião de vocês aqui nesse vídeo também, tá, gente? Deixe os comentários se eu estou falando alguma besteira, se eu estou falando o que vocês acham também. Eu quero o comentário de vocês aqui, tá? Gente, outra notícia que para mim não caiu bem. O Bernal e o seu empresário estão oferecendo o jogador ao Betis da Espanha. Está sendo oferecido pelos seus agentes. Parece que o jogador também gostou da possibilidade de ir para o Betis, porque é próximo de um grande clube da Europa, né? Mas espera aí, galera. O Bernal foi comprado há pouco tempo pelo Fluminense por 3 milhões de euros, né? Tem contrato em vigor. Então o que o presidente tem que fazer? O preço dele foi 3 milhões e 600 mil dólares, né? O Fluminense comprou 80% do jogador. Então o Fluminense é o clube que tem o maior poder do passe dele, né? 80%. Então é o seguinte, ele tem uma multa rescisória, não tem? Quanto é essa multa? É uma bananada e uma jujuba que qualquer clube pode chegar e levar? Se tá errado. Tinham que ter botado uma multa rescisória bem alta. Porque aí se os clubes europeus quiserem levar, vão pagar multa rescisória alta para levar o jogador. É assim que tem que ser. O Fluminense não tem que facilitar para jogador mais nenhum. Aconteceu com Arias, acabou. Não tem que fazer isso com jogador mais nenhum. Até porque o Bernal é um jogador que está em ascensão no Fluminense. Em breve eu acho que ele vai pegar aquela camisa 5, vai ser o titular. Eu não vejo o Otávio como titular do Fluminense. Então eu acho que o Fluminense tem que dizer não. Não e acabou. Está com vontade de ir para a Europa? Paga a multa rescisória e leva. Fora isso, não vai levar. É assim que eu agiria como presidente do Fluminense. Se não pagar a multa, não leva, não tem conversa. O jogador está com vontade? Paciência. Vontade é uma coisa que dá e passa. Tá? O que a gente tem que pensar no Fluminense. O resto é o resto. Tá? Galera, o segundo canal Hora do Flu, do Thiago Ferreira. O Fluminense está interessado no zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. O jogador foi formado no Bangu, tem 21 anos e custa 8 milhões de reais. Aí fica a pergunta, o que o Dantas é melhor do que o Kaique Almeida, do que o Davi e dos jogadores que tem na base do Fluminense, que tem também mais ou menos essa faixa etária, 20, 21 anos. O que o Dantas, que foi formado no Bangu, com todo respeito ao Bangu, o que o Dantas é melhor do que os garotos zagueiros da base do Fluminense? Por que não, em vez de contratar o Dantas, a gente não sobe com a garotada da base para suprir essa ausência agora de zagueiros que a gente tem e ao mesmo tempo os caras ganharem experiência? Por que não é feito isso, gente? Eu queria saber o porquê. Tá tudo errado com a base, né? Eu acho que teria que ter uma reunião do presidente com a diretoria e com a cúpula da base, porque tá tudo errado. Muita coisa tem que ser mudada na base daqui para frente, tá? E gente, qual será o Fluminense de amanhã? Vocês têm ideia de qual será o Fluminense de amanhã? Vai ser um time ofensivo com Ganso como armador, o Keno, Serna e o Everaldo lá na frente? Ou vai ser um time defensivo como foi na Copa do Mundo de Clubes, com 3 volantes, com Martinelli, Hércules e Nonato?
e o Canóbio como quarto homem de meio campo para marcar. Qual vai ser o Fluminense de amanhã? Opinião de vocês aqui, tá? Eu vou dar a escalação daqui a pouco, mas é o que eu acho, não é o que eu tenho certeza, né? Então, o Fluminense vai jogar amanhã pelo empate, né? Uma vez que venceu no Rio Grande do Sul, primeiro jogo, mas não pode jogar com o empate na cabeça, pensando que vamos ficar na defesa, e aí toma um gol no final e vai para os pênaltis. Então não pode ser assim, o Fluminense também tem que atacar. Não pode pensar só em se defender, né? O time tem que se defender, mas com a bola atacar para tentar matar logo o jogo, né? Quanto ao Santiago Moreno, do Portland, o Fluminense se acertou com o jogador e chegou aos valores pedidos pelo Portland. O acerto pode estar bem próximo, tá, galera? Pode estar bem próximo, porque o jogador, pela segunda vez, manifestou interesse de vir para o Fluminense. O René, boa notícia que o René treinou normalmente com o grupo, poderá ser relacionado para o jogo ou pode ser guardado para o jogo contra o Bahia, que o Samuel Xavier não joga, o Guga vai ter que jogar na direita, e aí sim o René atuaria na esquerda. Pode ser que ele seja guardado para o jogo contra o Bahia. E amanhã a gente tem o Guga na esquerda e o Samuel Xavier na direita. Vou dar a escalação do Fluminense para amanhã, tá? O Fluminense deve jogar com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Manuel, Freitas e Guga, Hércules, Martinelli e Nonato, Serna, Everaldo e Queno, técnico Renato Gaúcho. Esse vai ser o Fluminense que eu acho que vai entrar em campo, tá? Eu acho que ele não deve colocar o Ganso no começo do jogo. Se ele colocar, ele vai botar no final. O jogo é às 21h30 no Maracanã, tá? Deve chegar aos 25, 30 mil pagantes. A renda o público do jogo deve chegar aos 25, 30 mil. E a torcida que for empurrar esse time para frente, para a vitória, para buscar essa classificação, que vai nos dar 4 milhões nos cofres do Fluminense, e a gente chegaria às quartas de final da Copa do Brasil. Tá? Então, empurrar o Inter para o seu campo, tentar fazer logo um gol no início para matar o jogo de vez. Tá? Até porque o Roger tá na corda, a corda está no pescoço do Roger, né? Porque perdeu para o Fluminense, depois ele perdeu para o São Paulo, e se for eliminado amanhã pode cair. Então, é isso, é Flusão para frente, é Flusão se defendendo quando precisar se defender, e que cheguem logo esses reforços para poderem ser inscritos já na sexta, para a gente tê-los na Sul-Americana já contra o América de Cali. Pelo menos um zagueiro e o meia Costa, se puderem ser inscritos, já vai nos ajudar bastante, né? É isso, galera, por hoje é só. Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like. Quem puder hypar o vídeo, eu agradeço, tá? E o pessoal que quiser se tornar membro, né, galera? Tá à disposição aí o clube de membros. É só você acessar e escolher o nível que você quiser, tá bom? Amanhã a gente está aqui novamente falando do pós-jogo, de Fluminense e Inter, falando tudo sobre a partida e dando a nossa opinião sobre o jogo. Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, galera.